Eu estava pensando a respeito do conteúdo dessa noite e muitas pessoas acabam pecando numa coisa muito sutil na hora dos tratamentos, né? E essa falta de cuidado que acontece muitas vezes, acaba que o profissional também não fala para a sua cliente como proceder. Abrindo o jogo para vocês, todo e qualquer tratamento que a gente vai fazer no couro cabeludo, no fio do cabelo, a gente precisa fazer um bom diagnóstico, óbvio, né? E esse bom diagnóstico quer dizer o quê? Que nós, como profissionais, a gente tem que ter muito conhecimento. Porque para a gente entender do couro cabeludo, do fio do cabelo, conseguir enxergar as necessidades, né? Fazer o diagnóstico, que é o diagnóstico do momento, e a leitura de tudo isso que você está vendo para fazer então o prognóstico, para olhar para o futuro e dizer para a cliente, olha, se você não começar hoje o tratamento, coloca mais 2, 3, 5 anos nessa conta, tu vai ficar com o teu cabelo muito fino e pode estar aí com rarefação e com queda de cabelo muito severa. Então, para a gente conseguir chegar nesse nível de conseguir falar tanto do diagnóstico como do prognóstico e falar do futuro para a cliente, nós, como terapeutas capilares, tricologistas, profissionais, cabeleireiros, a gente precisa ter uma visão ampla. E é por isso que eu tenho chamado as pessoas para cair para dentro desse treinamento de terapia capilar, né? Ah, mas Michael, mas não adianta tu ficar falando porque eu tô chateado, eu não tô nessa turma e tal. Sim, gente, a gente chegou aí no nosso número máximo, tivemos que fechar, mas vai abrir nova turma. Daqui 1 mês e meio você vai ser o meu aluno e bora lá, tá? Mas enquanto isso, pode ficar me acompanhando aqui. Eu estou sempre entregando conteúdo para vocês, tá? Quem mais chegando aqui? Deixa eu ver, ó. Vitor Souza, fala resumidamente da terapia ILB e AAG. Fale um pouquinho mais para mim sobre isso. Colocou as iniciais aqui para mim. Bom, gente, eu quero entregar nessa noite um conteúdo, que é o conteúdo que provavelmente o médico que vai atender o teu cliente, que vai fazer uma cirurgia capilar, ele vai precisar entender mais sobre o que eu vou falar aqui hoje, tá? O que eu vou entregar aqui, eu sempre digo, se amanhã você chegar no seu salão e já colocar em prática o que eu vou entregar aqui, você já vai, com certeza, vai estourar aí os seus tratamentos, tá? E hoje eu quero falar sobre como preparar o couro cabeludo para turbinar o tratamento. E por que o couro cabeludo? Porque tudo começa no couro cabeludo. Tudo começa na pele, né? Tudo começa ali. Se a gente não observar como o cabelo se comporta, desde a nascente até as pontas, a gente não vai conseguir entender a necessidade. Eu trouxe aqui 3 pontos que eu vou falar com vocês. Eu quero pedir para a Adri me dar a pele ali, que eu quero exemplificar para o pessoal aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui, gente, ó. Aqui eu tenho um bloco de pele, tá? E nesse bloco de pele, ele está ampliado 70 vezes, tá? Então é um bloco de pele num tamanho original. Hoje eu vou me ater a mostrar para vocês sobre essas camadas aqui, ó. Tá? A nossa pele, ela se divide em epiderme, que é a última camada, a derme, que é onde está introduzido aqui o folículo piloso, as glândulas sudoríparas, né? As glândulas sebáceas, e aonde está todo o colágeno também. E depois eu tenho aqui esse tecido adiposo, ó, que é a parte de baixo, bem de baixo, que é a hipoderme, tá? Então essas são as 3 camadas. Aqui em cima, nessa camada da epiderme, é a camada onde a gente, quando vai fazer um tratamento de couro cabeludo, precisa entender melhor sobre ela. Lá no curso, né, eu falo exatamente sobre as 5 camadas, porque nós temos 5 camadas só na epiderme. E a célula, tá vendo aqui, ó, nessa ondulação que está acontecendo? Aqui é a camada germinativa, é a célula mãe, né, que está fazendo então essa reprodução
E essa reprodução toda aqui, ela leva um ciclo de mais ou menos aí 28 dias, mais ou menos, né? Dependendo da idade do indivíduo. E a célula, ela começa arredondada e ela vai subindo, ó. Passa para outro extrato, né? Que é o extrato mais, aqui é o basal, germinativo. E vai subindo, 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 subindo. Vem para o estratificado, que aí a célula começa a ficar mais achatada. Vai subindo, 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 até que se torna uma camada córnea, né? Que é o extrato córneo, que é essa parte aqui de cima, ó. E essa parte de cima do couro cabeludo, ela é rica em queratina. Você acha que queratina é só no cabelo? Não. Queratina também está na pele. E aí eu quero entregar para vocês, então, a primeira grande técnica, tá? Que eu gosto de falar para os meus alunos, que é sobre preparar a pele. Não tem, gente, como a gente colocar um ativo sobre a pele sem deixar essa pele receptiva. E a primeira grande técnica, né? Eu escolhi a mais simples primeiro, é utilizar um shampoo. Eu trouxe aqui um shampoo, tá? Só para exemplificar para vocês, não é necessariamente esse shampoo, tá? Vamos dizer que a gente está trabalhando aí um tratamento anti-queda, um tratamento para reduzir a queda. Adianta eu colocar um tônico de minoxidil nesse couro cabeludo que não foi limpo? Não. Por quê? Porque essa camada córnea ali, que as células estão achatadas, ela é muito... As células estão agarradas, elas estão muito fortalecidas. Então, isso a própria pele faz para que fungos, né, coisas externas não entrem pela pele. Imagina se a nossa pele, ela abrisse assim facilmente, né? Imagina quantos micro-organismos entrariam. Né? Quantas coisas a gente iria encostar na pele e iria imediatamente para a corrente sanguínea? Não, a pele ela é queratinizada, quando ela fica sequinha, ela está bem fechada. Então não adianta a gente chegar e colocar um ativo, né, nessa pele sem preparar ela antes. Por exemplo, aquela cliente que compra um tônico anti-queda. Ah, me deu uma preguiça de lavar meu cabelo hoje de noite. Não vou lavar meu cabelo, mas vou aplicar o tônico. Será que o tônico entra nessa pele? Será que o tônico consegue atingir as camadas da pele? Não na sua totalidade. Claro que o tônico ele vai ter agentes que ajudam na abertura das células, né, para entrar, mas se a pele já foi limpa antes, né, já foi feita uma asepsia com o shampoo, vocês vão perceber que a pele ela fica totalmente receptiva. Então, essa é uma das grandes técnicas, tá? Mas, Michael, tu tá falando que então precisa então sempre fazer a asepsia do couro cabeludo para fazer qualquer tratamento? Para falando de ativos, gente, sempre é melhor que o couro cabeludo esteja limpo, porque daí as células, né, o extrato córneo está mais aberto, tá? Mas, por exemplo, a cliente vai trabalhar um peeling capilar para remover células mortas, que é exatamente o segundo que eu vou falar para vocês aqui, ó. O peeling. Eu tenho aqui na minha mão esse peeling da Nioxin, tá? Trouxe também como um exemplo para vocês, que é um dos produtos que a gente utiliza aqui no Hair Spa. Até se a galera quiser dar uma printada aí na tela, ó. Esse produto aqui, ele tem microesferas, então ele é um dermobrasão muito suave no couro cabeludo. A gente aplica em todo o couro cabeludo e depois faz uma massagem. Ele tem propriedades que amolecem todas essas células mortas que estão paradas no couro cabeludo, né? Então, essa ação ali vai fazer amolecer essas células e elas irem embora. Vou exemplificar para vocês aqui no quadro. Vê como é que fica o quadro aí. Ok? Deixa eu só tomar uma aguinha. Gente, hoje foi um dia de muita gravação por aqui, atendimento de cliente, dia de gravação. Pela manhã fiz conteúdo, olha, meu Deus do céu, assim, essa vida aqui de rede social é para poucos, viu? Não é para muitos, porque às vezes parece que a gente só abre aqui a live e já está acontecendo, né? Mas não, muitas vezes a gente tem que fazer toda uma preparação para chegar aqui e entregar para vocês esse conteúdo de primeira. Como eu estava falando, então a gente tem aqui, ó, a pele. Acho que vou chegar um pouquinho mais perto, né?
Vamos ver se tá... Como é que ficou? Tá bom? Então, gente, aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho a pele. Aqui eu fiz o folículo, né? E aqui eu vou colocar, então, ó, um fio de cabelo. Tá? Aqui eu vou fazer também mais um fio de cabelo. O que acontece, gente? Aqui a gente tem a pele, né? Que é o extrato córneo que eu estava falando para vocês aqui, ó. E a gente vai tendo muitas escamações de pele, né? A pele ela vai se soltando. Por quê? Porque a gente tem desde aqui, ó, da camada germinativa, que as células estão nascendo, estava mostrando para vocês ali, né? A célula ela vai nascendo, ó. Aqui, né? Aí ela já tem o núcleo, aí ela vai subindo, que vai ficando estratificado, né? Ainda com núcleos. Depois ela começa a ficar mais achatada aqui, né? Com o núcleo bem pequenininho. Depois a gente tem o extrato lúcido, que daí ela está mais achatada ainda. Isso aqui é só um desenho, um mero desenho, tá, meu povo? E depois ela se torna, então, a camada córnea, que é essa camada aqui, ó, de cima, tá? Essa camada aqui, ó, ela chegou aqui, mas um dia ela foi aqui. E subindo, 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 ela vai se desprendendo. Só que sabe o que é o problema, gente? Que só o shampoo não é suficiente para tirar essas camadas, essas células mortas aqui, porque muitas delas acabam ficando grudadas no couro cabeludo e principalmente ao redor aqui, ó, do cabelo e dos folículos. E a gente fala então que os folículos estão obstruídos, né? Quando a gente tem esse acúmulo de células mortas nessa região, a célula começa a ficar abafada, a gente começa a ter uma escamação úmida, começa a ter uma escamação que vai estourar lá numa caspa. A escamação é quando ela é bem fininha. A caspa é quando já são blocos, né? São camadas de mitose que não se desprenderam. Então, isso fica tudo grudado aqui. Quando a gente vem com a ação do shampoo, o shampoo ele faz o quê? Ele começa a limpeza. Só que sabe o que acontece? Ele não consegue tirar tudo. Não consegue. Né? Os princípios ativos do shampoo, principalmente, são os sulfactantes, né? Que são os princípios ativos que limpam o couro cabeludo. Só que ainda acaba sobrando muita célula morta. Ah, Michael, mas tem como fazer uma lavada bem, com bastante pressão no couro cabeludo para descolar? Pode, só que o grande problema é o quê? Vai ativar as glândulas sebáceas, que as glândulas sebáceas estão aqui, ó, né, produzindo o sebo, e essa pressão vai fazer dar mais oleosidade, então desequilibra tudo, tá, gente? O que seria, então, uma grande alternativa para a gente conseguir tirar essas células mortas que estão aqui, ó, paradas do lado do fio e também soltas, às vezes, sobre o cabelo, sobre o couro cabeludo, perdão. Usar, então, esses ativos que são os esfoliantes para couro cabeludo, tá? Então, quando eu aplico esse esfoliante no couro cabeludo, ele tem ativos que vão amolecer essas células mortas e vão começar a desprender elas. É imediato a ação que a gente vê de limpeza, tá? Principalmente se você trabalha com o dermatoscópio, que é aquela câmera, tá? Aquela câmera. Então, vai amolecer, vai tirar isso aqui e vai deixar esse couro cabeludo mais limpo. Eu gosto muito de falar que o cabelo e o couro cabeludo é como se fosse, né, fazer uma analogia, é como se fosse a planta e o solo, né, o solo sendo o couro cabeludo e o cabelo sendo a planta. Quando o solo ele começa a ficar com pedras, né, não é um solo limpo, um solo que está duro, que não tem nutrientes, quem é atingido? A planta.
árvore, né? Ela começa a não produzir um bom fruto, ela começa a não se desenvolver tão bem, começa a ficar ressecada, começa a encolher, né? A mesma coisa é o cabelo. Um couro cabeludo bem cuidado, saudável, é um cabelo saudável. Esse é o princípio. E é isso que nós temos que ensinar para as nossas clientes. As nossas clientes, elas precisam ter essa visão de que um couro cabeludo saudável é um cabelo saudável, não é tratar o cabelo, galera. Tratar o cabelo ele é uma célula morta, né? Queratinizada, agrupada, uma vez que ele saiu do couro cabeludo, ele tá morta, essa célula. Agora, o que está do couro cabeludo para baixo aqui é vivo, né? Então, nós temos aqui que cuidar das papilas, né? da célula tronco desse cabelo, cuidar das glândulas sebáceas para elas produzirem com equilíbrio, porque um couro cabeludo que não produz a oleosidade também é um problema. As pessoas pensam que oleosidade é um problemaço, né? E é quando em excesso. Mas quando eu tenho um couro cabeludo em equilíbrio, tudo é necessário. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tem um couro cabeludo muito ressecado, até mesmo aquelas pessoas que usam o Roacutan, que é um medicamento para segurar a produção das glândulas, né? O pessoal que faz tratamento de pele e tal, acaba que resseca muito, as glândulas elas não produzem o sebo com a sua totalidade e acaba que o cabelo começa a ficar, sabe o quê? Seco. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que o cabelo fica seco? Por que o couro cabeludo fica seco se foi lá a glândula que parou de produzir o óleo? A função do óleo é justamente segurar a água. Se eu não tenho óleo, eu não consigo segurar a água tanto no fio como no couro cabeludo. Então essa é uma das funções, né? Existem várias funções da oleosidade, do sebo, mas uma delas é manter essa questão hídrica, né? A água no fio e na pele. Então vocês estão vendo a complexidade que é, e é uma complexidade muito bonita do couro cabeludo. Então não é tirar tudo, é equilíbrio, tá certo? Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui antes de ir para o terceiro. Eu quero saber aqui, ó, um pouquinho de vocês. Coloca para mim aí como é que tá essa aula e deixa eu catar aqui se alguém colocou uma pergunta. Deixa eu fixar aqui, faça a sua pergunta. Faça a sua pergunta. Eu quero perguntas na tela. Publicar. Cadê a pergunta, meu povo? Ih, não vou conseguir. Eu acabei colocando pelo do salão aqui, não consegui. Não precisa. Mas, gente, bota a pergunta nessa tela aí, pelo amor de Deus. Quero ver o que vocês têm para mim aí, diante desse conteúdo que a gente está conversando aqui. Help colocou. Michael, gostaria de tirar uma dúvida. Qual o melhor óleo vegetal para o cabelo cacheado? O melhor óleo vegetal. Bom, o que acontece, gente? Tem essa questão dos óleos aí, a galera gosta muito de falar do óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de girassol, né? As manteigas, os óleos essenciais e blá blá blá. Gente, o óleo, eu estava falando mesmo agora sobre o couro cabeludo. O óleo, ele é fundamental para o cabelo. Só que o problema é a gente usar, por exemplo, lá o óleo de coco, que é um óleo de cozinha e um óleo muito bom, e pegar uma molécula que é gigantona, enorme, e não quebrar ela, né? Que a gente fala que é o processo de hidrolisação. A gente precisa quebrar, fatiar essa molécula para que ela entrar pelas cavidades do cabelo. Se você usar óleo de coco, por exemplo, óleo de coco é fantástico, só não é bom de colocar no couro cabeludo, porque ele vai proporcionar um excesso de oleosidade para o couro cabeludo. Mas, por exemplo, o óleo de girassol é um óleo muito bom para a pele. Eu uso aqui no salão, por exemplo, um óleo ozonizado de girassol e de uva, que é super antioxidante para a pele, é ótimo. Agora, o óleo de coco já não é indicado para o couro cabeludo, mas para o cabelo é fantástico. Só que o óleo puro, né, o óleo de cozinha, ele vai te dar um sensorial bom no momento. Por isso que tem profissionais que defendem, mas eu coloco no cabelo, fica super bom. E fica bom. Só que o problema é o seguinte, o cliente lavou o cabelo com o shampoo, sai tudo. Porque a molécula ela é muito grande, é muito bruta, entendeu, gente? O que precisa ter? Ele precisa passar por um processo de hidrolisação, precisa pegar essa molécula, dividir ela em pequenos pedacinhos para o cabelo realmente conseguir absorver e entrar.
entendeu? Então fica essa dica aí, todos os óleos eles são bons, mas o ideal é que você busque óleos direcionados para o cabelo. Quem mais colocou aqui, ó? Seja uma dama, colocou shampoo patológico no couro cabeludo seco, 5 minutos antes da lavagem. O que você acha? Shampoo patológico, né? Essa pessoa que colocou, que é seja uma dama, bem interessante a tua questão. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que fala sobre isso, tá? Muito legal. Eu gosto muito. Por quê? Um shampoo que vai trabalhar em cima de uma patologia, vamos dizer uma caspa, né? Uma caspa muito severa. Quero fazer o descolamento dessas casquinhas do couro cabeludo. Posso aplicar o shampoo antes no couro cabeludo, deixar uns 5 a 15 minutos de pausa e depois começar o processo de asepsia no lavatório? É correto? Sim. Por que é correto? Porque os agentes do shampoo que tratam essas patologias, eles já vão ajudar no descolamento dessas células mortas e já vai começar a acalmar esse couro cabeludo e nutrir o couro cabeludo. Então, com certeza, é uma das técnicas da terapia capilar. Aplica o shampoo, claro que você vai usar uma quantidade de shampoo um pouco maior, mas vale a pena dentro de uma terapia aí com a cliente, tá? É um trabalho, claro, que a gente faz muito no salão. Você pode colocar num recipiente e umedecer uma buchinha de algodão e ir colocando no couro cabeludo, ou também colocar no recipiente como se fosse uma coloração, o shampoo, e aí pegar com o pincel, um pincel pequeno, e ir colocando no couro cabeludo. Das duas formas é correto, tá? Deixa eu ver. A Valéria colocou: como faço para reconhecer o cabelo que precisa de um tratamento adequado? Então, Valéria, você tem que vir para dentro do meu curso de terapias capilares, porque essa pergunta que tu fez, com certeza é a pergunta que muitas pessoas têm, né? Como que eu sei a necessidade de cada cabelo? Cada cabelo tem uma necessidade de acordo com como ele é lidado no seu dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que tem um cabelo que sofre muito com calor, né? A pessoa sempre escova, faz chapinha, faz babyliss. O que essa pessoa tem de problema? Com certeza é um cabelo que ele é ressecado, ou seja, ele tem perda de umidade, então hidratação. Ele é um cabelo que foi, provavelmente por conta do calor, ele deve ter já sofrido muitas modificações na proteína natural, né? A gente chama que é a desnaturação da proteína, por conta dessas fontes de calor excessiva. Então é um cabelo que ele acaba ficando duro. Essa dureza do cabelo não é só pela falta de água, mas também pela falta de óleo, né? Pela falta da nutrição do fio. E com certeza, consequentemente também, da queratina. Ah, mas se o cabelo está duro, Michael, e eu colocar queratina, não vai deixar esse cabelo mais duro? Eu sempre ouvi falar que a queratina deixa o cabelo duro e tal. Não, gente. A queratina, quando ela no estado hidrolisado, que é o que nós estávamos falando aqui, né? E ela vai fazer a reposição dos aminoácidos que foram perdidos aí por conta dos processos do cabelo, eles vão lá e vão se encaixar aonde estão essas perdas. Então o cabelo ele vai ser reconstruído. Então essa pergunta que tu fez é uma pergunta complexa, que eu não consigo simplesmente te responder assim aqui nessa live, sabe? Porque realmente a gente teria que entrar muito a fundo no conteúdo para você saber exatamente, mas tudo começa onde? Como que esse cabelo está sendo agredido? Como que a pessoa cuida desse cabelo diariamente? Quais são os hábitos desse cabelo? E a partir disso você já vai conseguir entender. A pessoa faz mecha, faz cor. Ela colore sempre só a raiz e trata. Não, ela colore, ela passa a coloração no comprimento e pontas. Tudo isso acaba sendo informação na hora de um tratamento. Entendeu? A Josi Pinheiro colocou: e os óleos do Terra, o que você acha? Fantástico, olha, vou dizer, uma das melhores marcas de óleos essenciais que tem aí no mercado, e é uma das mais caras também, tá? Não vou falar contra a marca, não é isso que eu quero falar, mas existem outras marcas que entregam a mesma qualidade por um preço bem menor, tá? Deixa eu ver aqui.
Fiz minha primeira velaterapia depois de acompanhar 2 vezes as suas semanas da velaterapia e a terapia capilar, e eu simplesmente fiquei impressionado com o resultado do cabelo, parecia outro, grato a você. Sim, gente, olha, velaterapia transforma um cabelo. Só que tem profissional que não sabe trabalhar. É a mesma coisa o profissional que pega um pote de descolorante e sai fazendo mecha sem entender da estrutura do cabelo, o quanto que o cabelo suporta, né? Todas as características do fio, fundo de clareamento, o que eu quero atingir nesse cabelo, o tempo de pausa, como é que é a preparação. Gente, se eu pegar um produto como um descolorante sem conhecimento e começar a fazer um cabelo, vai dar zebra, tá? Para não falar palavrão aqui, vai dar zebra. A mesma coisa é um profissional que pega uma vela e sai fazendo vela sem saber a técnica, como tratar, como preparar, como fazer uma escova terapêutica pós-velaterapia. Então, tem que ter a técnica, né? Mas fico muito feliz aí por você estar junto comigo e comprovando mais uma vez que a velaterapia ela é fantástica para o cabelo. Só tem que saber fazer, né? A Rosana Borges, minha aluna também, ozonioterapia. Posso fazer antes de fazer botox ou só depois do botox? Olha, ozonioterapia é muito utilizado nos tratamentos, tá? Botox faz parte daquela galera, né? Vamos dizer assim, da família das progressivas, das selagens. Ah, Michael, mas ele é um tratamento bem levinho, tem um veículo químico bem suave. Gente, já é a prima irmã da progressiva, tá? Muito suave, mas ela tem o veículo químico. Você vai fazer um teste de pH, é um produto super ácido, tem um grau de acidez aí 3,5, entendeu? Então, não faz sentido a gente usar o ozônio, né? O ozônio ele é para permeação dos tratamentos, ele vai ser para combater aquelas bactérias ruins do couro cabeludo, para combater a caspa, né, a oleosidade excessiva, para ativar a vasodilatação dos bulbos capilares. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Então, dá para fazer a ozonioterapia depois que a pessoa fez um processo de botox ou progressiva, porque geralmente nesses processos a pessoa fica com escamação no couro cabeludo. Mas já daria uma aula inteira aqui o que eu teria para falar sobre por que acontece a escamação no couro cabeludo da cliente depois que se faz um alinhamento, selagem, botox progressiva, alisamento. Por que acontece isso, né? Por inúmeras coisas, principalmente pH, irritação da pele, o filme que faz na estrutura do cabelo, gente, da progressiva, ele também pega no couro cabeludo e acaba fazendo um filme aqui, ó. Então toda essa pele aqui, ela recebe o ativo e a célula fica ali grudada. Não consegue sair, não consegue se desprender, até que estoura, então, num bloco maior que a caspa, né? Então, muito cuidado, gente. Olha, não sou contra, tá? Não sou contra os processos ácidos para realinhar um cabelo, mas a gente tem que ter... Se a gente coloca a nossa cliente nessa perspectiva dela entender, olha, a gente está fazendo um processo aqui, mas tu tem sensibilidade no teu couro cabeludo. É importante, dentro de uma semana, tu voltar aqui para nós começar um processo de ozonioterapia, de tratamento no couro cabeludo, entendeu? Aí fecha as duas coisas. Mas usar o ozônio ali no mesmo dia daí não. Certo? E eita, e veio pergunta aqui. Veio pergunta. Eu passei uma pergunta aqui, deixa eu voltar. A Sil, os tratamentos capilares só têm a eficácia se a cliente levar produto para usar em casa, porque muitas não compram. E se fizer mais vezes no salão, não resolveria o problema. Sil, o que acontece, tá? Se a cliente ela não tem o compromisso de manter o tratamento em casa, o que tu faz no salão, a terapia que tu vai fazer no salão, ela vai perder muito, tá? Só se a gente entrasse aqui na questão do pH, já matou a charada. Porque a cliente foi para o salão, fez um tratamento contigo, tu equalizou o pH desse cabelo. O cabelo saiu assim, ó, tu passa a mão de raiz a ponta, o cabelo desliza, tá perfeito, tá nutrido, tá sensacional. Só que ela chegou para ti com muita porosidade. Ela chegou para ti com um couro cabeludo, com casquinha, com sensibilidade. Mas daí tu foi naquele dia e resolveu o problema dela. E ela saiu do salão feliz da vida. Só que daí ela chega em casa e aí ela vai usar o Head and Shoulders que ela tem em casa, né? Ou ela vai usar o C das ceramidas para manter aquele cabelo selado, né?
ou vai usar o Dove para deixar o cabelo super nutrido, com óleos de não sei o que, blá blá blá, né? O que acontece? Esses produtos eles acabam sendo muito fortes para o fio. Primeiro, que são pHs desestabilizados, trabalham com princípios ativos muito adstringentes, então eles vão abrir muito a cutícula e vão trabalhar com os silicones pesados, os petrolatos. Vai começar a deixar esse couro cabeludo pesado. Então, não adianta. Um tratamento certo, correto, é quando a cliente ela faz o tratamento no salão e dá continuidade em casa. Ai, Michael, mas a cliente não compra porque blá, 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 blá. Aí tu tem que vir para o meu curso para fazer técnica de venda comigo na terapia capilar, para entender como que tu pode juntar essas duas coisas. Mas a cliente não pode sair do salão sem pelo menos um shampoo e condicionador. Certo? Já volto aqui nas perguntas e eu quero colocar para vocês ainda a terceira forma que você pode turbinar aí os tratamentos capilares no seu salão. Que é, gente, essa maquininha aqui, ó, que a gente usa muito aqui no salão, tá? Ela é usado com muitos eletrodos, né, diferentes. O mais utilizado na terapia capilar é o pente. E esse equipamento, eu julgo ele assim, é um dos equipamentos mais em conta aí da terapia capilar. Provavelmente você consegue comprar por uns R$600, mais ou menos. Os meus alunos têm cupom de desconto lá com a Morion, que é a marca que eu uso aqui no salão. Então é um equipamento muito bom e vocês têm aí desconto nessa marca, tá? Para quem não sabe, o link está lá na plataforma do curso. Bom, esse equipamento aqui, ele é um equipamento que ele emite uma alta frequência sobre a pele. E essa frequência mais alta, quando a gente encosta na pele, ele dá um barulho como se fosse um choquinho, sabe? Zzz. E a gente consegue controlar pela potência. Então a cliente que está sentindo muita coceira no couro cabeludo, quando ele encosta, ele faz como se fosse uma coceirinha no couro cabeludo. Então quando eu coloco aqui o potenciômetro, eu posso controlar essa potência. Claro que quanto mais potência eu colocar, mais resultado eu vou ter. Para que serviria então esse equipamento na terapia capilar? Eu chamo ele de o que mais turbina os tratamentos capilares. A gente ainda utiliza aqui no spa o laser, a gente utiliza o tratamento a vácuo, que é uma máquina que faz sucção no couro cabeludo, o próprio vapor de ozônio, as terapias com chás, com óleos essenciais, as argilas, os esfoliantes. A gente tem várias coisas aí que vai para o couro cabeludo, mas as máquinas, tá? Uma das melhores e mais simples para se utilizar é a autofrequência, tá? O que a autofrequência ela vai fazer? Ela vai preparar a pele, tá? Ela vai deixar essa pele mais suscetível, mais aberta para receber os ativos. Então, olha só que interessante. Você viu que a cliente precisa de um tratamento de choque na questão de queda. Nossa, preciso tratar esse couro cabeludo com força. Ela chegou na cadeira, sentou e o cabelo está muito oleoso. O couro cabeludo está muito oleoso. Você vai fazer o que primeiro? Vai lavar esse couro cabeludo, vai tirar essa oleosidade, vai voltar para a cadeira, secar o cabelo e aí vai entrar com a autofrequência. Essa autofrequência você vai fazer por volta de 8 a 10 minutos. Durante o período da autofrequência, esse choquinho ele libera moléculas de ozônio. E você vai perceber, né, para você que já trabalha com ozônio, vai perceber que quando você começa a colocar em contato com a pele, começa a vir um cheiro do próprio ozônio mesmo, são as moléculas de ozônio. Esse aparelho ele ajuda muito como um antibactericida e um antifungicida para o couro cabeludo. Então aquela cliente que está com uma caspa muito forte, aquela cliente que está com feridinhas no couro cabeludo, sabe? Que arranhou e tal, porque coçou, a gente pode trabalhar a autofrequência em cima dessas áreas para ajudar na cicatrização. Tá? Se a pessoa tem algum processo inflamatório no couro cabeludo, gente, fantástico trabalhar esse equipamento aqui. As pessoas têm reclamado muito agora, pós-pandemia, da alopécia areata, que são aquelas áreas, né, que caem no couro cabeludo, fica sem nada, né? Às vezes partes enormes assim, do couro cabeludo. Trabalhar esse equipamento nessa região de 5 a 10 minutos naquela região para ativar
os bulbos capilares através da vasodilatação, para também estabilizar essa inflamação, porque a alopecia areata ela é uma inflamação que aconteceu nos folículos, né? Então, vai estabilizar essa inflamação, vai ativar os bulbos capilares, vai trabalhar também para que essa microbiota do couro cabeludo, que nada mais é do que as bactérias boas e ruins que a gente tem na pele, vai trazer uma regulação sobre elas. Então, gente, é um equipamento fantástico, super indico, tá? Você que trabalha com terapia capilar precisa ter um, tá? E a gente pode usar ele tanto antes dos tratamentos, com os tratamentos e depois dos tratamentos. Também depois de químicas, tá? Então, existe os passo a passo de como usar. Mas ele é super versátil e deixo aí como uma grande dica para vocês de usar na terapia capilar, tá? Deixa eu ver o que a galera colocou aqui para mim. A Renata colocou: quantas vezes pode fazer? A autofrequência, ela pode ser feita, se a pessoa quiser fazer todos os dias, pode ser feito. Num quesito de vasodilatação, que a pessoa precisa colocar muita força no couro cabeludo e tratar, pode fazer. Claro que a cliente não vai vir todo dia dentro do salão fazer, né? Mas para casos mais severos, o ideal é 3 vezes por semana, num período de ataque, tá? Que a gente chama que é o período de ataque para fazer, por exemplo, um tratamento de queda, tá? Depois a gente estabiliza para 2 vezes por semana, depois estabiliza para 1 vez por semana, tá? Era realmente sobre os óleos essenciais que você usa, que eu queria saber qual o nome do melhor para a fibra cacheada. Bom, eu vou falar sobre isso, porque se eu misturar esses assuntos aqui na live, vai dar bagunça, tá? Vamos falar do couro cabeludo. Edu colocou: posso fazer autofrequência após a progressiva? Com certeza pode. Vai te ajudar a equilibrar essa flora cutânea que a gente tem no couro cabeludo, que a progressiva acaba prejudicando ela, né? Então, por isso que dá a escamação. Pode sim, com certeza, tá? A Rosana colocou: qual o valor cobrar por esse tratamento? Gente, vamos dizer assim, ó, você cobra R$150 para fazer um tratamento no seu salão com tratamento X marca lá, tá? Quando você vai entrar com um aparelho como esse, né, como a autofrequência, ele vai ser um plus. Então, como é que eu penso, tá? Tem muitos profissionais que me perguntam: Michael, quanto que eu posso cobrar por uma sessão de vapor de ozônio? Eu não consigo enxergar o vapor de ozônio como uma coisa que eu preciso cobrar à parte. Eu encarei ele, quando ele chegou aqui dentro do salão, como um plus dentro dos tratamentos. A mesma coisa é a autofrequência, né? Mas um dos grandes segredos para você conseguir cobrar mais nos tratamentos é você agregar mais experiências para o cliente. Não adianta a gente subir o preço. O processo de subir o preço, gente, dentro do salão de beleza, é subir o nível de experiência. Você sobe o nível de experiência, aí você vai subir o preço. Você cobra R$150 um tratamento e agora você vai trabalhar com autofrequência, você colocou um plus, né? Então já dá para cobrar em R$180, vamos dizer. Você vai ter o vapor de ozônio agora. Pode colocar R$200, entendeu? Mas não adianta só aumentar o preço. Você tem que mostrar para o cliente: olha, estou fazendo uma formação com o Michael Antunes em tricologia, terapia capilar, estou mudando a minha mente, estou trazendo para o salão essas novas terapias. A partir de agora, todos os tratamentos que a gente vai fazer no teu couro cabeludo, a gente vai utilizar a autofrequência, vai utilizar o vapor de ozônio. A cliente automaticamente ela já entendeu: opa, subiu de nível, subiu o preço também. Agora não adianta você continuar entregando a mesma coisa e ainda jogar para cima do colo da cliente: as coisas aumentaram, os produtos estão caros, a luz está mais cara, lá. O processo eu sei que é esse, né, gente? Eu sei que as coisas aumentaram, os custos estão, né, dos insumos estão maiores, mas a gente tem que ser esperto, a gente tem que saber trabalhar o nosso negócio para conquistar a nossa cliente, não fazer com que o preço seja uma barreira para ela, tá? Cliente que tem mega hair, ela pode estar usando o tratamento no bulbo capilar que sofre uma pressão? A Renata Cabeleireira perguntou. Com certeza, Renata. Trabalhar esses tratamentos de couro cabeludo para quem usa mega hair
é primordial, eu vou dizer que assim, ó, é obrigatório. Aqui no salão, todas as nossas clientes que têm Mega Hair com polímero de queratina, a faixa, que são o aplique, né? Ou também a nanopele, que são pequenos bloquinhos de cabelo, né? Que são colados, seja qual for a técnica que você vai utilizar nessa cliente. Ali naquela parte onde fica apoiado o aplique, a reprodução da célula ela é diferente em relação aos outros lugares. Então, acaba dando escamação naquela região. Os bulbos sofrem uma pressão, né? Então, acaba que muitas vezes começa a ficar fraco naquelas regiões. Então, trabalhar alta frequência, os equipamentos, o laser, as argilas, os tratamentos de couro cabeludo, mais do que fundamental. Porque essa cliente hoje, talvez ela não veja a curto prazo esse problema. Mas a longo prazo ela vai começar a ter o quê? A alopécia por tração. A alopécia por tração nada mais é do que arrancar o cabelo por conta de peso, tá? Argila verde é bom usar no couro cabeludo? Com certeza, a Rosana Borges perguntou. Argila verde é uma das mais usadas, tá, Rosana? Porque ela consegue trazer um equilíbrio da oleosidade. O ideal é usar ela uma vez por mês, 45 dias, no máximo 2 meses, quando a cliente tem uma oleosidade muito excessiva, tá? Mas não utilizar ela toda semana, por exemplo, porque senão ela vai ressecar o couro cabeludo, tá? Qual o diagnóstico para os tratamentos com argilas? Quando saber o momento de usar esse tratamento? Bom, lá dentro do módulo do curso a gente vai ter um momento só sobre argila. E eu vou falar sobre as 3 argilas que eu trabalho aqui na terapia capilar, que é a verde. A argila verde ela é uma argila muito indicada para quem tem couro cabeludo muito oleoso. A argila branca, que é uma argila mais indicada para couro cabeludo sensível, tá? Ou que tem muita coceira, couro cabeludo muito fininho, né? Que a pessoa sente dor até de encostar. O ideal é a argila branca. E a argila negra, que é uma argila super escura, ela é super mineralizada e ela ajuda então a trazer esses minerais com mais força para o couro cabeludo. Então quem está com o couro cabeludo fraco, com processo de queda, né, a argila negra é a melhor. Eu explico todos os ativos, né, todas as formas de aplicação, tudo lá dentro do curso, tá, gente? A Sica colocou. No caso, a argila passar no cabelo todo, não. A argila, o processo de aplicar ela é no couro cabeludo. Quando a cliente tem um problema, por exemplo, ela usou um produto com muito petrolato no cabelo, o cabelo está muito pesado, e a gente quer começar a fazer uma desintoxicação, primeiro se aplica no couro cabeludo, e depois que passa o período de pausa, vai ao lavatório, umedece a argila, e aí sim faz uma massagem com o cabelo, tá? Para começar a retirar esses excessos, tá?